Hello! Sejam bem-vindos ao Somente Podcast. Eu tô com meu digníssimo namorado Rafa e host do podcast. Prazer, gente. Hoje nós estamos com o Luca, que vai falar sobre América, fotografia. Seja muito bem-vindo, Lucas. Eu é que agradeço o convite. Tô muito lisonjeado e tô aqui para falar de América, para falar de gestão esportiva, que é uma área que eu tô estudando, para falar de jornalismo, e eu tenho certeza que vai sair muita coisa legal daqui. Vai mesmo. Bom demais. E aí, meu amor, o que temos hoje no Lucas? Hoje o Lucas veio aqui com a gente, nós fizemos um drink pra ele especial, drink que é a cara dele, que ele pediu. É um suco de maracujá suíço, já que ele tá de quaresma. Sem álcool, viu, gente? Pra gente manter aqui o foco na conversa. Mas vamos começar. A gente vai falar muito hoje sobre o time de futebol América daqui de Minas. Vamos falar sobre gestão esportiva, sobre fotografia no esporte, jornalismo. Vai ser um assunto, ó, que vai render. Lucas Prates é formado em jornalismo, especializado em fotografia, trabalha há 14 anos no Hoje em Dia. Já fez cobertura da Copa do Mundo, Olimpíadas, Mundial Interclubes, Libertadores e um monte de competição de futebol que você imaginar, né? Quase todas. Quase todas. O seu sonho e a paixão pelo América Futebol Clube buscou os estudos na área de gestão esportiva, análise de mercado, análise de jogo para se tornar gestor no América. Então vamos começar nosso bate-papo aqui. Nossa. Lucas, de onde que surgiu sua paixão pelo América? É muito engraçado, né? Porque eu venho de duas famílias, a Campos e a Prates, onde a Campos, meu avô era conselheiro do Cruzeiro, a cota no Cruzeiro, que hoje está com meu tio, é uma das primeiras cotas do Cruzeiro, do clube, então é uma família tradicionalmente de cruzeirenses. E os Prates, que são uma família tradicionalmente atleticana. E me dá licença, atleticano doente, vamos combinar. Tá vendo? Doente. E que eu resolvi fazer simplesmente assim para as duas famílias, entendeu? E graças a Deus eu tive na minha vida meu tio Paulo, que já tá no céu, que eu tenho o maior orgulho, o maior carinho, meu tio que mora no meu coração, que desde que eu nasci me pegou e falou: não, meu sobrinho vai ser americano. E desde os meus 3 anos começou a me levar para a Independência, para os Jogos do América. E o América, o americano, a gente costuma falar uma coisa, que o atleticano nasce, o cruzeirense vira. O americano é escolhido. Você não escolhe, o América te escolhe. Então a gente tem até uma coisa no América que já foi alvo de campanha de marketing, que é: não escolhi, eu fui escolhido. Sim. Então a minha paixão pelo América vem do meu tio, mas eu tenho certeza que, ainda mais diante de todos esses fatos que eu acabei de citar, eu fui escolhido. Bom demais. Gente, você não viu essa fala dele no Spotify? Você viu pelo Spotify, você não viu essa fala dele? Vai no YouTube e olha. E vê a cena. Vê essa cena aqui. Você precisa ver. Sensacional. Ô Lucas, a gente sabe que tem uma paixão muito grande pelo América. E esse desejo de tornar o clube maior, um clube, uma entidade sua e próxima para qualquer um torcedor, né? E com esse desejo seu pelo clube, pela profissão, você fez muitos estudos na área de gestão esportiva. Gestão esportiva. Exatamente. Vou contar um pouquinho como que foi, Rafa e Mário. É o seguinte, eu sempre fui próximo ao América, um torcedor sempre presente nos jogos, né? A gente vai falar aí também da coisa da Barra, sim, que inclusive tem coisa bacana aí pra... Fica até o final, porque esse convidado tá mimando vocês. Só isso que eu digo. E então, eu sempre fui uma pessoa muito próxima do América. O América sempre esteve ao meu lado, eu sempre estive ao lado do América. E a gente começa a perceber, depois de um certo tempo, que não que o América seja gerido de uma maneira incorreta, mas a gente também tem outras visões que são diferentes de quem está no comando do clube, de quem já comanda o clube há muitos anos. Então, a gente viu, e a gente percebe que a gente não consegue mudar isso só como torcedor, só como arquibancada, só como torcida. E sim, a gente tem que, se a gente quer realmente mudança, se a gente quer realmente colocar um desenho, um dedo nosso dentro do clube,
a gente tem que fazer parte da política do clube. E como é que faz parte da política do clube? Primeiramente, você tem que adquirir uma cota, virar um sócio cotista, e aí é de clube para clube. No América funciona da seguinte forma: depois de um tempo que você vira sócio cotista, você tem o direito de pleitear a vaga no Conselho Deliberativo, e aí virar conselheiro, e aí, né, você participa ativamente da vida do clube, e depois de um tempo você pode pleitear uma vaga como presidente, vice-presidente, participar do conselho gestor do clube, que o América funciona de uma maneira um pouco diferente de presidencialismo. E é isso que eu busco, adquirir minha cota. Estou esperando o meu tempo estatutário para poder virar conselheiro, e aliado a isso, a gente sabe, Rafa, que o futebol, e a minha vontade de ajudar o América é no futebol. A gente sabe que o futebol hoje não tem espaço para achismo. O futebol hoje é uma ciência, por mais que não seja uma ciência exata, é uma estatística, né? É uma ciência que dá sim para reduzir demais os erros, e você só consegue isso através de estudo, através de lógico, tem que ser aliado à prática. Também não adianta ficar só dentro de uma sala de aula, lendo. É por isso que eu estou buscando me capacitar para, quando for da vontade de Deus, um dia chegar e conseguir trabalhar na gestão de futebol do América, poder estar capacitado para realmente fazer uma coisa diferente. E aí eu fiz cursos de gestão pública do esporte, onde você vai estudar desde o beabá, como funciona uma estrutura de um clube, o diferencial para um clube empresa, para uma associação, passando por sistemas de compliance, de formas, né, de gerir, como as diferenças entre uma instituição que visa lucro, a outra que não. E fiz curso também na área técnica de gestão de futebol, onde você estuda elaboração de elenco, um trabalho aliado à contratação baseado em análise de desempenho, e aí busquei o curso de análise de desempenho da CBF Academy. Fiz curso na área de análise de mercado, que você aprende como você vai fazer um relatório de um jogador, como que você acompanha, né? Porque muita gente acha que é só através de vídeo no YouTube, mas no vídeo até o Rafa é o Pelé, né? Editando o vídeo, qualquer um é bom de bola. Então, né, é uma coisa mais complexa, tem que analisar jogos inteiros, alguns compactos, né? Você tem que buscar informações do atleta ou do profissional, como ele é fora de campo, né? Questão se é estrangeiro, questão de adaptação. Então eu busquei não, né? Porque é muito recente, eu também tenho que contar isso. Isso começou, me deu essa coisa assim, lá no início da pandemia. Então fazem 2 anos aí que eu estou buscando conhecimento nessa área. Lógico que por eu ser jornalista, né? Fotojornalista, porque me formei em jornalismo na Newton Paiva, e quando eu entrei para a faculdade, eu queria ser cronista esportivo. Mas sempre voltado para o esporte. Sempre voltado para o esporte, mas logo no primeiro período eu me apaixonei por fotografia. O meu pai é fotógrafo, né? Eu tenho um irmão que também é fotógrafo. O meu pai é um fotógrafo muito reconhecido. Então, assim, eu acabei puxando aquilo para mim e me apaixonei por fotografia. Só que quis o destino que eu também fizesse muita coisa voltada para o esporte na fotografia. Então, já fiz cobertura de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, de Mundial Interclubes, de Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Mundial de Vôlei, enfim, uma infinidade de torneios com muito reconhecimento. E aliado a isso, você tem contato
com muitos treinadores, com muitos presidentes, com muitos diretores de futebol. E por mais que você não queira, você acaba aprendendo muita coisa. Porque você vivencia muita coisa. E falando nesse contato, recentemente você participou de uma live junto com o atual presidente do América, não foi? Participei, e não só participei, a gente tem o programa, né? Fica até o convite aí para todo mundo, chama A Hora do Coelho. É toda terça-feira, às 20h30, no canal de YouTube do Afonso Alberto. E a gente recebe muitos convidados, né? E um foi o presidente, que na verdade é o gestor de futebol e coordenador do projeto Clube Empresa do América, o Marcos Salum, com quem eu tenho uma abertura muito grande, tanto com ele quanto com o Alencar da Silveira Júnior, o deputado estadual, que é o presidente do clube hoje, com o Euler Araújo, que também toca o futebol ao lado do Salum. Eu tenho uma abertura muito grande. Quero aprender demais com eles. Sei que eles têm uma bagagem, uma experiência assim, fora de série. Então, assim, eu tenho essa abertura, participo não só de programas com eles, mas converso muito com eles, busco aprender, e um dia eu vou estar junto com eles, ajudando. Certeza disso. Com certeza. Cara, Lucas, isso aí pode parecer que não, mas é visionário. Você mudar uma instituição de dentro é a coisa mais difícil que tem, pelos costumes, pela cultura do lugar, né? Com certeza. Torço para que você consiga. Vou conseguir, e assim, e você falou tem total razão, Rafa, porque ainda a gente fala de um clube que está em uma cidade onde existem 2 clubes gigantescos que são os nossos rivais. Então, assim, o crescimento do América tem que ser com muito profissionalismo e muito pé no chão, porque a gente sempre está meio que à mercê dos nossos 2 maiores rivais. Mas o trabalho no América é muito bem feito, ele é um trabalho com muita dedicação, quem está lá faz realmente por amor, são pessoas de uma idoneidade assim, absurda, pessoas de um caráter fora do normal, que a gente sabe que no futebol, né, tem também muita coisa que é o oposto a isso, mas graças a Deus no América é muita gente séria e competente trabalhando. Você falou assim dos times rivais. É até engraçado, né, que nós estamos aqui em família, porque o Lucas é prima do Rafa, mas... E seu primo também. E meu primo! Mas nós temos na rivalidade o amor e a rivalidade que temos na mesa. Um americano, uma cruzeirense e um atleticano. Tudo junto aqui. Tudo junto, pra mostrar também, né, que futebol é isso, né, exatamente. Gente? Futebol é rivalidade dentro de campo, né, a coisa saudável aqui fora, mas... não tem espaço para o que a gente vê muito aí ainda, infelizmente, né? Que violência, né? Essas coisas. Porque futebol é esporte é vida. Então, assim, beleza. Então, deixa eu te perguntar. Você falou do gestor esportivo e falou do presidente. São coisas distintas. O que um gestor esportivo faz? Então, na verdade, no América, o presidente, né? Porque o América tem o presidente, o Alencar, que é o presidente do clube, e ele tem o Marcos Salum, que é como se fosse uma espécie de presidente do futebol. E ele é que dá as cartadas do futebol. E aí é um conglomerado muito grande, porque, lógico, o carro-chefe é a equipe principal, que está disputando uma Copa Libertadores, né? Já está na terceira fase da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro de Série A, uma das maiores ligas do planeta. Então, assim, é muito amplo o que faz um gestor esportivo. É ele que define, por exemplo, quem vai ser o diretor executivo de futebol, que vai ajudar ele mais na parte do futebol profissional, que vai ajudar em contratação de jogadores, staff, comissão técnica, analistas de desempenho, analistas de mercado. O gestor hoje, ele vai criar toda essa, né, essa pirâmide que tem que bater lá no profissional e colher os frutos, né? Entendi. Então, ele vai coordenar, né? Lógico, sempre com alguém de confiança, né? Um diretor para base, um diretor de futebol profissional, um gerente de futebol que vai cuidar de parte burocrática, de contrato,
de regulamento, de campeonato, e aí, nossa, abrange muita coisa, Mari, porque aí entra a parte de logística, que é o profissional que vai olhar, por exemplo, o América tem que jogar na Argentina contra o Boca Juniors. Você vai sair do seu centro de treinamento, você vai sair da sua zona de conforto. Eu vou treinar no centro de treinamento, por exemplo, do River Plate. Beleza, a gente sabe que o padrão é alto nível, mas eu não sei como é a preparação física deles, se é igual, se usa os mesmos equipamentos que a gente usa. Então, assim, isso tudo fica a cargo do gestor, que tem que ter pessoas qualificadas nesse departamento para poder fazer isso. E aí vem a parte da base, que aí, além de tudo, né, tem a questão social também, porque são garotos, então, né, tem que estar olhando a parte escolar, a parte família, psicólogo. Então, assim, é um meio muito abrangente. Muito legal. Uma gama de coisas, né? Muita gente não sabe que funciona desse jeito, né? Não, é só o futebol e contratar, e deu errado ou certo e boa. E uma coisa que você falou legal que eu não sabia que tinha é essa parte social, de se preocupar com o psicológico do jogador. Sim, sim. Os que são menores se preocupar com o colégio. Eu não sabia que, sim, isso funcionava dentro do próprio time. Do clube, porque, né, o América, por exemplo, pega garotos a partir de 10 anos. Sim. Então, assim, você não está criando... Lógico, o foco do clube é que o forme, né, um baita de um jogador profissional para atender tanto o clube esportivamente como economicamente. Sim. Mas a gente sabe que de cada 10, um vai vingar, 2, né, falando muito. Então, você está formando cidadão. Então, você tem que ter esse cuidado. Isso os grandes clubes já fazem com muita maestria, né? Normalmente já tem escolas que têm parcerias com os clubes, tem o setor de psicologia, né? Para atender inclusive a família, porque muitos desses garotos vêm de outras cidades, outros estados. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E querendo ou não, dentro de campo é uma pressão muito grande, né? Muito grande. Esse profissional ele tem que ser, né, preparado e treinado para lidar com pressão quase que 24 horas por dia. A gente tem o caso do Mateuzinho, que agora retornou para o América, que, né, ele saiu, foi jogar no futebol de Israel e sofreu com depressão, né, longe de família, né, num futebol completamente diferente, né, num país com uma cultura completamente diferente. Então, assim, não é fácil. As pessoas costumam olhar só o glamour da profissão, né? Só a parte que ganha muito dinheiro, que tem carro importado, que tá ali, né, com uma roupa de grife e tal, só que esquece que vai muito além disso. Isso a gente percebe até no documentário que a gente assistiu. Não sei se você assistiu também, do Neymar. Não, ainda não assisti. Assiste, porque assim, ele mostra que é muito mais que tudo isso. Às vezes o pai dele pega muito no pé dele, querendo, você vai fazer propaganda disso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele fala, eu perdi meu pai, hoje eu tenho só um gerente, um chefe, eu não tenho meu pai mais. E ele fala que ele sente muito com isso, né? Ele então, sente a falta da coisa paternal, acolhedor, o carinho, né? Pois é, o que adianta pra ele ter milhões de reais e não ter o pai? Então, assim, forte isso. Então ele preza muito isso e eu achei muito legal isso no documentário. Excelente. E ô Lucas, apesar de você não ser um gestor atuante pelo clube, você ajuda o clube informalmente. Ajuda na prospecção de jogadores do mercado sul-americano. Excelente. E através de um dos cursos que eu fiz, né, eu aprendi, lógico, né, em processo de evolução. Mas eu aprendi e aí eu agradeço muito ao Felipe, que é um analista de mercado do América, um profissional de altíssimo nível que me ajudou. Eu fiz o curso com ele também e eu aprendi como fazer uma avaliação de um jogador, como emitir um relatório. E aí sempre que posso, sempre que é preciso, eu ajudo sim na prospecção de jogadores no mercado sul-americano, até porque eu tenho uma paixão também pelo futebol sul-americano. Eu gosto muito do futebol argentino, do futebol uruguaio, principalmente, acompanho um pouquinho dos outros também, mas o Uruguai e a Argentina, eu acompanho os campeonatos da Argentina até de divisões inferiores, segunda e alguma coisa da terceira divisão, então eu tenho muito acesso a esse mercado. Bom, recentemente você trouxe o Mauro Zatti. Eu ia perguntar isso agora, se podia falar alguém. Claro que pode. Eu ajudei, né? Foi uma indicação
que eu fiz, né, do Zaret, e tenho muito orgulho disso, que foi a primeira ajuda concreta que eu consegui fazer para o clube, a primeira indicação que realmente eles contrataram, né? Deu muito certo, né? Deu muito certo, ajudou demais o clube na permanência na Série A. Foi a virada de chave do América no campeonato, foi a chegada do Mauro Zaret, né? Com certeza. Acho que fez 4 ou 3 assistências, marcou um gol em 16 jogos, não são números super expressivos, mas a presença de um jogador como o Zaret dentro de campo, é outro nível, né? O respeito que os clubes tinham com a América mudou, e ele também era o cara da pré-assistência, que muitas vezes passa batido no futebol. Então, assim, tenho muito orgulho disso, foi uma indicação minha, inclusive eu corri atrás com alguns contatos, consegui o contato direto do Mauro Zaret, eu repassei pro diretor de futebol à época, pro América, o contato direto do Mauro Zaret, que é uma pessoa também formidável, um profissional também muito bacana, que é o Armando Decessardes, deixa um abraço para ele, tá lá no Ceará agora, e que graças a Deus deu certo, né? Ele ajudou a gente demais, pena que ele não renovou, pena. Mas é o futebol. Lucas, e como que é feita a análise dos jogadores? Você acompanhou os jogos, você assiste vídeos, o digital nessa hora ajuda muito, as redes sociais, como é que funciona? A rede social em si, até que não influencia em nada. Agora o digital sim, porque é através dos vídeos, né, que você consegue em programas específicos. Por exemplo, vou citar um Stat, que é um programa onde, se você quiser, você tem uma gama de mecanismos que você pode assistir jogos completos de campeonatos do mundo inteiro. Então você pode assistir jogo completo, se você quiser fazer, é incrível esse programa. Se você quiser, eu quero só os lances que o zagueiro X falhou e gerou gol do adversário, você consegue. Você filtra muito, então. Tudo, você filtra tanto vídeo quanto número. É assim, é até difícil de você trabalhar nesse programa, porque é muita informação. Então você tem que saber filtrar o que realmente você vai aproveitar para fazer a análise de um jogador. Mas se você não tem, né, esses programas são caros, os clubes que tem, né, tem uma anuidade muito alta, então são assim, clubes de Série A e Série B que normalmente tem acesso a eles. Mas existem outras plataformas, né? Você consegue assistir jogos de vários campeonatos no YouTube, pegar jogo que já foi transmitido, né? Que já não tem o problema de ser retransmitido no YouTube. Então, o ideal é que você assista jogos completos, né? Ou ao menos compactos maiores, para você poder fazer a análise dos jogadores. E aí entram várias coisas. O jogador ele é bom, por exemplo, você está analisando um zagueiro, 1 contra 1 dele é bom, como ele se posta numa jogada numa jogada aérea defensiva, ofensiva, ele é rápido, ele tem uma explosão boa, não, o forte dele é o posicionamento. Então, assim, são várias coisas, sempre vão ter aspectos positivos e negativos, né? Não existe um Pelé, um Maradona mais, então sempre vão ter coisas pró e contras que no final vão ser pesadas, né? Pelo o diretor que está à frente, o treinador, a comissão técnica, para ver se vale ou não a pena. E é assim que você reduz a chance de erro numa contratação, porque a gente sabe que hoje uma contratação, por exemplo, de equipes de Série A são rios de dinheiro, né, que o clube vai estar investindo. É um investimento, então quanto menos você errar, melhor, né, e ainda mais para um clube humilde como o América, ele tem que, a chance de erro dele então tem que ser cada vez menor. Ele não tem o direito de errar, né? Sim. E quanto tempo que dura, mais ou menos? É tipo 1 mês, 6 meses? Você pode fazer, depende do seu tempo para isso. Você pode analisar um jogador até em um dia. Se você tirar o dia para assistir... Não, até que se ele vier, os jogos forem mais recentes, você consegue fazer essa análise com um dia.
Você vai buscar vários jogos, lógicos, eu estou falando de análise técnica, né? Aí, para uma contratação, como eu falei já anteriormente, passa também por você saber o fora de jogo, né? Como é o atleta fora de campo, tudo isso pesa, né? E isso realmente é só estando lá dentro, conhecendo gente do meio para você buscar informação. Sim. Agora, uma análise técnica de jogo, em um dia, se você tirar seu dia, você consegue assistir, não sei, talvez uns 4 jogos, um de cada temporada, né? E mais alguns compactos, você consegue sim fazer a análise de um jogador. E o jogador que você trouxe é Mauro? Mauro Zarat. O Mauro Zarat, quanto tempo você levou para fazer a análise dele? O Zarat é o seguinte, ele já era um jogador que eu já acompanhava, então eu já sabia do potencial dele, então foi muito mais fácil. O Mauro Zarat não foi nem um dia. O Mauro Zarat, eu já indiquei antes mesmo de ter um relatório. E aí comecei a buscar números, né, vídeos, tal, para colocar e ter uma análise mais concreta das características dele. Mas como é um jogador, a gente fala os fora de série, né, os tops, é mais fácil, porque como você já acompanha muito mais, você já tem você já sabe que é um jogador inteligente, que tem uma bola parada muito boa, que tem uma finalização precisa, que tem um passe refinado, sabe dar o último passe entre linhas, então fica muito mais fácil. O problema é quando você vai buscar um jogador que você não acompanha, ainda um jogador que é desconhecido do mercado, que aí realmente demanda mais tempo. Entendi. E Lucas, você conhece muito essa área, você estuda muito. Vamos quebrar o gelo aqui. Como você estuda muito, você aposta? Pois é, você acredita que eu tava com o meu amigo, o Guilherme Saci, a gente tava assistindo o jogo do América. Alô, Saci! Abraço, irmão! A gente tava assistindo o jogo do América sábado e a gente chegou num consenso que acho que eu e ele somos as únicas pessoas no universo que não aposta, não faz aposta esportiva. Incrível. E vocês dois sabem muito sobre isso. E eu assim, eu realmente, né, eu estudo muito futebol, etc. Até amigos meus às vezes veem, Lucão, tô a fim de apostar no campeonato argentino, o que você acha que tal? Eu dou um palpite ou outro, mas realmente eu vejo que a gama é muito alta, né, de coisa de aposta. Eu não domino nada, eu sou leigo no assunto, eu acho que eu só ia servir para aquela aposta lá, vencedor, perdedor, empate. Mas tem cobrança, escanteio, pênalti, lateral, tem, se você quiser. Handicap asiático. Eu nem sei o que é isso, handicap asiático. Ele vai ter que me dar uma aula depois, porque realmente eu acho que eu e esse meu amigo somos únicos no planeta que eu nunca apostei esportivamente. Tá na moda. Você acredita? Nunca. E tem vários e vários amigos. Do que você acha que o Rafa aposta? Eu já cheguei a apostar um tempo, mas... Hoje parou. Mas hoje o que você acha que ele apostava? Corrida de cachorro. Nossa! Eu apostava em corrida de cachorro. Eu tive lucro de 300% no meu valor investido. Só que eu parei porque tava tomando meu tempo e a gente tinha muitos planos pra pôr pela frente. A gente tinha um podcast pra pôr pela frente. Ainda bem que eu tô aqui hoje, graças aos cachorrinhos, obrigado, tá? Porque foi um chute, eu não sabia, viu, gente? Realmente eu não sabia. Mas eu tenho um amigo também que ficou um tempo igual o Rafa, tava apostando em tudo, tal, tava tendo um retorno bacana e ele apostava até em corrida de cachorro. Falei, então corrida de cachorro. Meu foco era corrida de cachorro e corrida de cavalo, dos dois. Mas, Lucas, deixa eu te perguntar. A gente tá falando da análise dos jogadores e tudo. Normalmente, pro campo, pros jogos, vai um olheiro? Realmente existe esse olheiro? Ele vai em horas muito específicas? Como é que funciona? Existe demais o olheiro. Mas hoje, como a gente falou, acabou de falar aqui da coisa do digital, você consegue, né, analisar. Sim. Eu consigo, por exemplo, eu preciso analisar, vamos pôr aí um jogador que eu indiquei pro América esse ano, que infelizmente não trouxeram, o Pablo Vegete, que é um atacante do Belgrano, que é da Série B da Argentina. Ontem eu estava assistindo um jogo dele, na Série B da Argentina, ao vivo, e estava assistindo o jogo dele. Então, e assim, lógico, né, tem o diferencial de estar lá e tal, mas eu consigo, às vezes, fazer uma análise até melhor de casa, né, centrado, concentrado, sem nada para me
tirar minha atenção, né, com um caderninho ali e tal, melhor do que em loco. E falando, você entrou num assunto muito interessante, porque eu não vou me recordar o nome, mas o ano passado eu assisti uma entrevista do o diretor de captação da base do River Plate, e ele contando como foi a adaptação para a captação durante a pandemia, né? E foi uma coisa, um legado que ficou. Como eles fizeram, né? Eles têm uma espécie de caderno, né? Que eles recebem vídeos, né? Tem lá o modelo que o vídeo deve seguir, que eles recebem dos jogadores, e estão fazendo captação de jogadores da base através de vídeos. Só que tem todo estratégia, né? Tem todo o vídeo tem que ser assim assado, tem que ter jogo inteiro, não é aquela coisa editada que a gente, igual eu falei, a gente procura aí no YouTube, qualquer você colocar aí jogador aí coinzinho, e você coloca aí, se você pegar o vídeo dele, você fala, nossa, vou trazer amanhã quem é o Hulk perto desse cara. Então assim, o River criou uma metodologia para poder fazer captação de jogadores digitalmente. É muito interessante, muito legal mesmo. E isso, assim, facilita em curtas distâncias, né? Demais! Isso é uma coisa que o digital trouxe para ficar, aumentou muito na pandemia. Isso mostra que o mundo está cada vez mais tecnológico. Tecnológico, globalizado, interligado. Exatamente. É muito legal isso. E principalmente aqui, né, para a América do Sul, por exemplo, hoje a Libertadores ela não tem limite de jogador estrangeiro. O limite de jogador estrangeiro hoje é só para as competições nacionais, só para o Campeonato Brasileiro, Mineiro, Copa do Brasil. A Libertadores já acabou com isso. Então, e além de jogadores, a gente começa a ver uma chegada muito forte de treinadores, né? Sim. Porque realmente a escola brasileira de treinador, né, que é a CBF Academy, ela é muito nova ainda. Então, assim, e eu acho também que culturalmente, né, o nosso futebol, os treinadores buscaram muito pouco conhecimento. Os que buscaram começam a se destacar. Sim. E lá fora não. Lá fora sempre foi uma coisa, o ex-jogador, ou então até o profissional que nem da área do futebol era, mas queria ser, sempre buscou estudo. E aí você tem que aliar ele à teoria, porque a gente sabe que tem uma diferença gigantesca. Mas eu acho que a escola brasileira de formação de treinadores ainda está muito defasada, e é por isso que hoje, por exemplo, os 3 maiores clubes do país têm treinadores de fora, que é o Flamengo, Palmeiras e Atlético. Sim. Nenhum dos 3. E aí você pega o Corinthians, que pode colocar aí treinador de fora. Botafogo, que agora virou SAF, foi adquirido, trouxe um treinador de fora. Eu acho que pode existir, né, até casos de alguns clubes que tenham trazido treinadores de fora por modismo, como eu acho que foi o caso do Bahia o ano passado com o Diego Dabove, um treinador argentino super competente, mas que o Bahia trouxe achando que ia ser salvação do time. Ele não sabia como era o modelo de jogo dele, baseado em físico. Os gestores lá ficaram assustados quando chegaram. Ou seja, não foi feita uma análise de como era o trabalho do treinador. Trouxeram muito baseado no sucesso do Vojvoda no Fortaleza, que revolucionou, né? Sim. Fez um baita de um trabalho no Fortaleza. E aí eu falo que pode existir esses casos de modismo, mas quando as 3 principais forças do país, os 3 clubes que mais investem financeiramente no futebol no país, têm treinadores estrangeiros, não é modismo. Não pode ser coincidência. Não, e não é modismo, porque o investimento desses clubes é muito alto, eles são geridos por pessoas muito sérias, né? Porque normalmente onde há muito dinheiro, há também profissionais competentes trabalhando por trás. Então, assim, se os 3 maiores clubes... E aí eu citei o Botafogo, tem o Internacional também, que tem o Cacique Medina, o treinador uruguaio. Então, assim, é bom os treinadores brasileiros começarem a mudarem os conceitos. Sim. Estudarem, buscarem conhecimento, aprenderem, abrir mão de convicções, se adaptarem, porque senão a gama
promete ficar ainda maior de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Sim, e você falou como que funciona a contratação de um jogador e de um treinador? É a base do time? De um treinador é o seguinte, eu tô falando, né, através de estudos e o que eu penso também. De um treinador você vai estudar modelo de jogo, Do time que ele tá hoje. dos times que ele já treinou. E ver se tem a ver com, por exemplo, hoje os times, o América, por exemplo, ele tem uma identidade, ele joga de uma maneira, lógico, né, muda um pouquinho de treinador para o outro, cada treinador coloca a sua identidade, mas o América, desde 2019, ele tem um modelo de jogo muito definido, então são aí 4 anos, 4 temporadas, né, jogando com o modelo de jogo. Então, você vai estudar o quê? A relação, né, pessoal do treinador com o elenco, porque também não adianta você trazer uma pessoa que não tem tato, que não tem gestão, porque o treinador, ele é um gestor de pessoas. Então, se ele não tiver, não adianta. O grupo não vai comprar a ideia dele e rapidinho você vai ter um prejuízo gigantesco. Então, tudo isso tem que ser estudado. Lógico, o modelo de jogo, a forma como ele gosta de atuar, essas características, por exemplo, e mais, porque tem muitos treinadores. O Rafael Dudamel, um treinador venezuelano, teve no Atlético aqui há 3 anos, mais ou menos. Fiasco, né? Foi um fiasco e para mim foi um erro do gestor do Atlético de futebol na época. Por quê? Porque ele chegou aqui simplesmente, não podia ter celular durante as refeições, queria que todos os jogadores fizessem as refeições juntos. Concentração prolongada. Acho muito legal, acho a ideia muito legal, mas é difícil, a cultura no Brasil é diferente. Sim. Então se fosse eu, o gestor, a partir do momento eu ia chegar lá e conversar. Rafael, como funciona seu dia a dia? Meu dia a dia eu não abro mão disso. Cara, você vai ter que abrir mão disso. Você está indo para uma cultura, não, mas isso então eu vou te agradecer, quem sabe numa outra oportunidade, mas se você não mudar, dificilmente você vai trabalhar no Brasil assim. E a gente vê casos, por exemplo, o Jorge Jesus, quando ele chegou no Flamengo, ele tinha isso e abriu mão. Ele foi vendo que ele ia perder o grupo, sabe? Então, o que é melhor? Eu abro mão da minha convicção. Vai atrapalhar no resultado de campo, tal, eu abro mão. Eu me adapto. Eu me adapto, exatamente. Você está indo para uma outra cultura, você está indo para um outro país. Lógico que tem algumas ideias, né? Você também não pode abrir mão de tudo que você pensa, mas... Senão você fica sem referência. Nenhuma, senão você nem precisava estar ali, né? Mas eu acho que principalmente no começo, talvez, se ele tivesse abrido mão disso, talvez depois, conquistando a confiança dos atletas no dia a dia, mostrando a importância, falando, cara, é importante pra gente e tal, os próprios atletas chegassem e falassem, pô, Rafael, vamos fazer o teste? Vamos comprar ideia. Exatamente, sabe? Eu acho que as coisas não podem ser impostas. E aí, eu sou como eu falei, um apaixonado pelo futebol argentino e eu diversas vezes sempre indico treinadores. E o ano passado, quando da saída do Wagner Mancini, eu conversei com o Marcos Salum, que é o homem forte de futebol do América, e ele me explicou a época. Ele falou, Lucas, ele deu o exemplo do Diego Dabove, que eu, inclusive, tinha falado o nome para ele mais tempo. Ele falou, Lucas, não estou falando que ele é um mau treinador, não, mas deu errado, você viu? Eu falei, eu vi e tal, mas aí tentei argumentar, mas o Salum usou um argumento muito bom, que ele falou, cara, agora a América perdeu um treinador no meio do campeonato. É muito arriscado trazer um treinador de fora. Eu preciso de um treinador que vá manter o trabalho que o Mancini vem fazendo, que dá certo, é aquela coisa de saber, né? O grupo, né? Gerir o grupo. Não é a questão de saber de modelo de jogo. Sim. Tinha que trazer um que pensasse próximo ao que o Mancini pensa, que é o Marquinhos Santos, que hoje está. E que conhecesse o América e os adversários. Então eu falei, Salum, você está com toda a razão, porque tem que ser um treinador. O Marquinhos estava no Juventude, então, ou seja, ele estudava o América, porque era adversário dele, ele sabia as características, como o América jogava, e de todos os adversários, porque ele estava naquele campeonato. Então, eu acho que o Salum foi muito bem quando ele trouxe o Marquinhos Santos, e ele até revelou para mim um nome que ele
teria vontade de trabalhar um dia, que é o Abecassis, que também é um treinador argentino que faz um trabalho esplêndido no Defensa e Justiça, que eu também admiro muito. Ele foi muitos anos auxiliar do Sampaoli, então ele pensa o jogo posicional, que é uma forma de você armar sua equipe, bem parecido, com muita intensidade, ele é bem um pupilo do Sampaoli. Muito legal. E você falou assim, essa questão de adaptação, eu acho muito legal, porque hoje a gente vive no mundo bunny. E uma das principais ideias, principais características do mundo bunny é a adaptação. Não só no futebol, mas em tudo da sua vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, social, você tem que saber se adaptar. Então, isso é uma das principais características que qualquer pessoa precisa ter hoje pra se dar bem em qualquer área, né? É questão até de sobrevivência hoje, você saber se adaptar, né? Exatamente. Ô Lucas, vamos falar de Barra Una. Vamos demais, adoro esse assunto. Pra quem não sabe, Barra Una é a torcida organizada do América. Ela é, digamos, aqui, né, no Brasil, ela é vista como uma torcida organizada. Mas o próprio nome já diz, ela é uma barra, é uma torcida inspirada nas torcidas argentinas, uruguaias, paraguaias. Ela tem um conceito bem diferente de torcida organizada. Vai desde da coisa dos cantos, que são músicas muito mais cantadas, menos explosivas do que a gente vê nas organizadas, e por isso ela consegue cantar com uma maior parte de tempo. Sim. E os instrumentos, né? As organizadas, elas têm baterias que lembram muitas vezes uma escola de samba, né? Tal. As barras não, elas têm bandas com muito instrumento de sopro, com um instrumento que chama bumbo de murga, que ele agora se acha no Brasil, mas quando a gente trouxe, né, o movimento barra para a Una, porque a Barra Una é o seguinte: a Una existe desde 1989, é a Unida Nação Americana, era uma torcida organizada. Em 2015, eu e mais o Ivan, o João, o Cris Pleiba, o Marcola e outros malucos aí como eu, a gente pensava o seguinte: cara, o América tem uma torcida pequena, e se for ter mais uma organizada, vai ficar igual Atlético e Cruzeiro, que tem a Galocura, a Máfia Azul, que são torcidas gigantescas. Não vai ter um diferencial. E querendo ou não, acabam se dividindo, porque tem muita disputa entre as torcidas. Exatamente. E aí, o que a gente pensou? A gente falou, pô, Lucão, você tem essa paixão com a Argentina, paixão com as torcidas argentinas e uruguaias, vamos trazer um movimento barra para a torcida do América? Eu falei, pois é, mas eu só entro na ideia se realmente foi isso. E aí eles compraram uma ideia e em 2015 a gente, né, voltou e iniciou com a Barra Una. E igual eu falei, né, tem esse instrumento, chama bumbo de murra, que é um bumbo que tem um pratinho em cima, então ele dá um som completamente diferente. Saxofone, trompete, trombone, é muito legal. E o apoio é incondicional aos 90 minutos. O América pode estar ganhando de 4-0 ou perdendo de 4-0, que não para, é incessante os 90 minutos. Se for ter que fazer cobrança, é depois do apito final do Corinthians, desculpa, do árbitro. Então, Corinthians é a mesma coisa. Então, acaba que esse também é um diferencial, né? Você não vê vaias, você não vê, né, a torcida xingando os próprios atletas. É uma coisa realmente baseado na paixão. Hoje a gente é uma das maiores torcidas do América, é um movimento que cresce assim exponencialmente. A gente fica atrás do gol, no portão 6 do Independência. A gente tem um projeto de popularizar o setor, de colocar o ingresso lá realmente a preço popular, para chamar o povo de todas as classes, de todas as camadas da sociedade, para poder estar junto com a gente, junto com a Barra Una, no alento em prol do América. O Rafa já esteve lá, você tá mais do que confiante. Mas eu já fui com vocês. Nós já fomos lá. Foi logo, um pouquinho antes da pandemia começar. E é isso que eu ia falar agora mesmo, que assim, quando eu já fui no jogo do Galo com o Rafa, e até no jogo do Cruzeiro. Eu tenho medo de ficar perto das torcidas organizadas. E quando a gente foi, a gente ficou na torcida, na barra.
E assim, eu me senti muito bem, não senti medo, não senti, sabe? A Barra, Me senti à vontade lá. a Barra ela é muito acolhedora, sabe? Recentemente eu tive até um amigo meu, ele tinha sido transferido na empresa dele para uma cidade perto de Chapecó, em Santa Catarina. Me fugiu aqui o nome da cidade agora. Enfim, longe pra caramba. E aí ele ficou um tempo, né, sem ir. Ele tem filhos, o filho dele mais velho acho que tá com 13 anos. E agora ele conseguiu, né, a empresa trouxe ele de volta, eles foram no jogo e todo mundo, aí ele falou, Lucão, meu mais velho me procurou e falou, cara, a Barra é uma família, né? A gente voltou, pai, ficou lá, tal, todo mundo preocupado com a gente, como que foi, que queria que a gente voltasse, todo mundo abraçando a gente e tal. Então, realmente, a Barra tem isso. A Barra é muito acolhedora. Sim. A gente tem cada depoimento bacana, sabe? De pessoas que às vezes estão passando por processo de depressão, que aí a gente consegue conversar, pô, vai lá, vai ser uma válvula de escape e tal, e a gente tem casos na Barra de pessoas que passaram pela depressão e que deram depoimentos pra gente falando, Lucão, a Barra me salvou, cara, a Barra me salvou, você não sabe como eu tava quando você, tipo, me mandou a mensagem falando pra eu ir, que arrumava carona, arrumava ingresso, e eu chegava lá e cantava os 90 minutos e voltava pra casa de um jeito que eu não sei te explicar o que era. Mas eu te falo que a Barra me salvou e não são um nem dois depoimentos, não, são vários. Sim, e esse conceito de família que prega na Barra, né, é sensacional. E eu acho que é isso que faz as pessoas passarem por depressão, por qualquer dificuldade. Né? Com certeza, a falta de acolhimento, a falta de carinho, como vocês bem citaram, o caso do Neymar, por exemplo, né? O caso do Mateuzinho também. E eu acho que a Barra tem um papel importantíssimo nessa. Além dela ter revolucionado a arquibancada do América, né? Faz umas coisinhas aí que geram uma multa pro clube, acidente sinalizador em jogo, que não é permitido, mas não leva perigo para ninguém, é coisa da festa, a gente sabe que não é permitido, infelizmente, porque na Europa em outros países, aqui no Brasil, eles têm uma coisa, enfim, são coisas que não concordo. Né? Essa questão de sinalizador é muito voltado para aquele jogo do Corinthians. Mas aquele é um sinalizador náutico, né? Há maneiras de você, né, limitar o tipo, então que seja fumaça, né? Enfim, futebol é festa, futebol, sabe? O diferencial do futebol sul-americano são as festas da torcida, porque se a gente for comparar o jogo dentro das quatro linhas, o melhor vai estar na Europa, porque os times com melhores condições financeiras e logo contratam os melhores jogadores lá estão. Então, a gente não pode matar o diferencial que a gente tem de ser a festa que a gente proporciona. Sim. E a Barra Una faz isso. A Barra Una, né, ela tem essa pegada portenha, né, essa pegada hermana, e cada vez mais ela vem crescendo, graças a Deus, fazendo muita festa na independência. É muito legal isso. E a Barra tem algum projeto social? Tem algum foco social também? A gente, por exemplo, a gente sempre, meio que coincidentemente ou não, a gente sempre está... A gente tem a campanha do agasalho todo ano, a gente tem, a gente já teve, por exemplo, casos igual o do Gustavinho, que foi um menino muito bacana, que a gente viu a reportagem no jornal O Tempo, um menino que mora... A torcida do América é uma torcida pequena, então, assim, não é todo dia que você vê um menino, você acha no jornal, que mora numa ocupação, né, numa comunidade que... Estava lá emocionadíssimo porque recebeu uma leva de doações e entre elas tinha uma camisa do América. E ele é americano apaixonado, louco, alucinado. Pois a gente descobriu onde ele morava, então a gente foi lá, levou tudo da Barra para ele, o América achou ele através da gente, levou ele no jogo, ele conheceu o Ademir, ganhou a camisa, já foi na Barra com a gente, foi uma promessa. E aí a gente tinha feito uma promessa seguinte, Rafa, mano. Eu vou chorar aqui. A gente prometeu ano passado, a Barra e mais algumas torcidas do América, que o América permanecendo na Série A, e assim vai ser esse ano também, porque a gente sabe que a luta do América tem Libertadores, tem Copa do Brasil, o ano tá maravilhoso,
mas a gente tem que ter o pé no chão e sabe que a luta do América é não cair, é não ser rebaixado no Brasileiro. O América tem que ser um time da Série A para continuar crescendo. Então o principal foco e objetivo, e isso passa pelo gestor, voltando naquele papo, tem que ser esse, permanência na Série A. E o ano passado a gente fez a promessa que a gente ia reverter o número de pontos que o América fizesse no campeonato, a gente reverteria em doações de cesta básica para alguma comunidade. Bacana. E Deus foi muito bom com a gente, porque a gente não só não caiu, mas como a gente foi para a Copa Libertadores, então também a gente foi muito bom com Deus. Em vez de 51 pontos, que eu acho que foi o América fez, os 50, nós conseguimos 70 cestas básicas e fomos lá na comunidade do Gustavinho, levamos o coelhão, o mascote e tal, fizemos uma ação assim bacana demais lá, sabe, com TV, com cobertura de imprensa e tal, foi muito legal, sabe, e a gente gosta disso, a gente gosta dessas ações sociais, a gente sempre procura, o Gui, né, o meu braço direito lá, o Saci, é um cara que procura muito isso também, sempre está atento às situações, então assim, é muito legal, chega a ser assim, poxa, você tá lá, é emocionante, você tá num lugar onde você tá dando, poxa, uma cesta básica, a pessoa tá, sabe, com tanto carinho te recebendo ali, é uma coisa que eu espero, Papai do Céu ajudando aí, todo ano a gente ficando na Série A, a gente vai estar em algum lugar bacana todo ano, proporcionando essa felicidade para todos. Muito legal. E assim, Lucas, quando você entrar pro Conselho do América, você pensa em implementar algum projeto social, levar algo disso que já é da sua essência para dentro do time, além do da Barrona? Com certeza. O América já faz muita coisa legal. Mas eu acho que sempre pode melhorar. E eu tenho gana, assim, de quando entrar, ampliar esse leque, principalmente com o aproveitamento dos times de várzea de Belo Horizonte, sabe? Criar uma forma de uma parceria, não sei, aí teria que estudar talvez uma aprovação da lei de incentivo ao esporte federal, municipal, estadual, e aí criarem bolsas para esses atletas que mesmo, né, na várzea teriam bolsas de estudo, por exemplo, no Senac e faculdades também, nada ia ser descartado. E aí o América teria uma prioridade, por exemplo, você achou que um jogador se destacou, o América teria uma prioridade para levá-lo para o clube, porque a gente sabe que é uma via de mão dupla, sim, né? Tem que funcionar assim e tal. Então, tem sim. E Lucas, desde 2019 para 2020, o América vem numa crescente exponencial altíssima, vem elevando o nível, elevando o patamar da América mesmo. Vai participar de Copa Libertadores, ganhou as preliminares, né? Já está na fase de grupos. Como é que é essa sensação para você? O que é esse momento que o América vive para a torcida e para você, Lucas? A gente tem que buscar, né, para falar do momento de hoje, lá atrás, né, Rafa? O América teve uma coisa muito difícil de passar, né, que foi 2019, onde ele era o lanterna no campeonato, fez uma recuperação espetacular, chegou numa última partida dependendo só dele para voltar para a Série A, e acabou perdendo para o lanterna da competição, que já não aspirava mais nada, já estava rebaixado para a Série C. E eu acho que ali é que foi a virada de chave para o América. Não foi no momento de alegria, foi no momento de dificuldade, no momento de tristeza, que o América virou a chave. Ele conseguiu passar por cima daquilo da melhor maneira possível. Ele não mudou o trabalho que já vinha sendo feito, mesmo que o final não tenha sido o resultado esperado. Isso aí ensina pra gente que às vezes você tem que prosperar, que de vez em quando pode ser que saia um pouquinho da curva, que dê errado ali, mas se você sabe que você está no caminho certo, não saia dele, continue, porque você vai colher os bons frutos. Pode demorar um pouquinho a mais do que você está achando, mas você vai colher bons frutos. E o América soube fazer isso, não se desesperou, não mudou do 8 por 80, porque tinha convicção e sabia do trabalho que estava sendo feito. Deu continuidade e aí em 2020 mesmo já fez, né, uma campanha histórica na Copa do Brasil, sobrou no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí veio, né, 2021,
fez uma final jogando de igual para igual com o Atlético nas 2 partidas, foram 2 empates, e o título, o América perdendo a oportunidade de uma cobrança de pênalti durante o jogo. Veio o Campeonato Brasileiro, fez a melhor campanha da história do América em pontos corridos, a primeira, né, competição internacional em 109 anos de história do clube, e agora, como você bem frisou, passou das fases preliminares enfrentando 2 adversários que todos os anos disputam competições internacionais, né? Eliminou o Guarani, que não tem tanto nome, mas que já tirou o Corinthians 2 vezes da Copa Libertadores, então, assim, e depois tirou nada mais nada menos do que um dos maiores clubes da América do Sul, que é o Barcelona, né? Time organizadíssimo. Organizadíssimo, um baita de um elenco, um baita de um time, e assim, tudo isso, né? Colhendo frutos de um trabalho muito sério, que a gente já falou aqui no podcast, um trabalho muito sério, um trabalho muito bem gerido pelo Salum, pelo Euler, pelo Alencar, e que ele não sai do trilho. Por mais dificuldade que às vezes enfrente, eu acho que a principal virtude dessas pessoas que comandam a América é essa. Não desesperar, não sair do trilho e saber o que está sendo feito. Saber que é feito com organização, com capacitação para alcançar cada vez voos maiores, mesmo tendo um investimento muito menor do que os principais clubes brasileiros. Cara, vamos falar da parte boa, assim. O que esse Lucas de hoje, de tá entrando na América como gestor, falaria pro Lucas de 3 anos de idade que era só um torcedor, né? É um torcedor fanático, como sempre, mas a gente tem que pegar o Lucas de 3, de 13, de 15, e a gente tem que ver, né, que o Lucas passou pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, é a 2ª divisão do Campeonato Mineiro, para quem não sabe, pela Série C, né, que é na época era a última divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente passou por um processo de construção onde a torcida e o americano teve que carregar o clube realmente no colo, né? Não é muito falado isso na mídia tradicional, né? Mas o americano realmente carregou o clube no colo e aliado isso às gestões competentes que o clube passou durante todo esse período, caminhamos juntos para hoje estar onde a gente está. O Lucas de hoje, diria para aquele Lucas de 3 anos que, poxa, você está vivendo um sonho. Realmente eu não me imaginava, lógico que eu já sabia da competência do trabalho, achava sim que o América tinha condições de ser um clube de Série A, de ficar na Série A, beleza, brigando para não cair, passando um perrengue aqui, outro aqui, mas que desse continuidade na Série A. Mas se você fosse me perguntar para aquele Lucas de 3 anos, e nem vou tão longe assim, o Lucas de 2019 lá, que ficou chorando depois do jogo contra o São Bento, se hoje eu esperaria, né, vivendo uma Copa Libertadores, não, eu não esperava. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que com o trabalho que vem sendo feito no América, isso vai ser uma constante na vida do América. A gente não sempre uma Libertadores, mas eu acho que uma competição internacional, ou uma Sul-Americana, ou uma Libertadores, vai fazer parte do dia a dia do americano daqui em diante. Bom, nossa, muito legal. E só um PS aí, foi nesse jogo que eu tava, no que vocês podiam ir pra Série A. Foi. E aí perdeu, foi esse jogo que eu tava. Então, nós acolhemos o Lucas depois. Então, se é o próximo jogo que você voltar, eu vou jogar um salzinho grosso em você. Mas esse jogo eu não fui caracterizada. Então no próximo eu já posso ir com a camisa do América, já posso colocar o chapeuzinho da Barraúna. Eu tenho chapeuzinho, a gente tem o chapeuzinho da Barraúna aqui em casa. Pronto. Então faltou foi isso. Foi isso. Tá explicado. Você engajada. E falando em engajamento, vamos falar de digital agora? Vamos.
A torcida da Barra Una, como que eles divulgam o movimento? É no Instagram? Como é que é? A gente tem uma pessoa muito competente, mais uma vez, tem até que chamar ele depois aqui para participar, o Guilherme Saci, que ele cuida das redes sociais da Barra, sabe? E ele trabalha na área de marketing digital, comercial, então ele tem todo um know-how e um conhecimento na área e ele faz com maestria. E a nossa divulgação, ela é quase que 100% através de rede social. Twitter, Instagram, Facebook, né, YouTube. Então, assim, a gente tem o perfil da loja da Barra, tem o perfil da torcida também. Então, assim, a nossa divulgação, o nosso marketing, passa todo por rede social. A Barra, ela se alimenta de rede social e esse trabalho é feito com maestria pelo Guilherme Saci. Ele faz um trabalho realmente fora de série, com artes, com enquetes, ele estuda muito isso, né, com posicionamentos muitas vezes fortes contra a diretoria quando tem que ser, mas também quando tem que fazer o carinho, um posicionamento de apoio à diretoria. Então, assim, ele domina essa área com maestria e a Barra é referência. Até por exemplo, a gente teve aí no jogo do Barcelona do Equador diversos digital influencers de torcidas, de coisas de futebol, todos não, mas vamos colocar aí 90%, 80% deles foram assistir o jogo no Portão 6, na Barra Una. Muito pelo crescimento da torcida, pelo que a torcida representa e faz, mas também muito por esse trabalho, essa divulgação digital que hoje, para a torcida, para clube também, ela é essencial. Exatamente. Não existe uma torcida ser reconhecida, principalmente fora, né, do seu estado, da sua cidade, se você não tiver uma pessoa que faça gestão de rede social. A rede social hoje está aliado diretamente ao reconhecimento do clube, da empresa, da torcida, o que for. E ultrapassa barreiras, né? Fronteiras, né? No caso. Fronteiras. A gente tem casos de gente de outros países comentando, sabe? Vídeos, coisas, nossa, acompanhando. A gente tem um caso aí recentemente agora, ele está até nos grupos de WhatsApp, que um amigo nosso, o Igão, da Barra, o rapaz procurou ele, um rapaz de Angola. Gente, de Angola e virou americano. E assim, ele canta umas músicas, eu esqueci, Kudaio, eu acho o nome dele, meio artístico assim, ele faz umas coisas muito legais, sabe? Do nada ele manda um vídeo em cima de uma árvore cantando o hino do América com uma pau de selfie. Então, assim, umas coisas. E isso engaja. Só engaja e é só graças à rede social. Sim. A rede social, ele viu através da rede social, o contato foi feito através da rede social, e aí criou um vínculo. E hoje a gente tem um representante em Angola, um angolano torcedor do América. Muito legal. Cara, isso é incrível, né? É incrível, é inimaginável sei lá, vou colocar antes do Orkut, né? Vou colocar o Orkut como a primeira, antes de 2006, isso era inimaginável. Sim. E aí agora falando do Lucas, fotógrafo. Vamos lá. Você já trabalhou em muitos eventos, igual a gente já falou, né? Diversos. Copa e Olimpíadas, que eu vou citar aqui, por exemplo. Os maiores. O Mundial Interclubes no Marrocos. Pan-Americanos eu não fiz os jogos. Eu já fiz torneios, né? Torneio de vôlei pan-americano. Sim. Como é? Você falou que você foi para Marrocos? Fui. Fotografar? Fui em Marrocos em 2013. Que o Galo jogou? Isso. O Atlético foi disputar o Mundial no Marrocos e eu fui o selecionado pelo jornal para fazer a cobertura. Então eu fiquei 2 semanas no Marrocos. Que chique. E aí, como o jornal decidiu de última hora, a gente ainda teve que fazer um voo todo maluco, que a gente ainda ficou 4 dias em Dubai. Então consegui fazer algumas fotos em Dubai também, foi muito legal. Mas foi uma experiência assim, muito incrível, porque realmente conhecer uma cultura completamente diferente da nossa e ver como o futebol engloba as culturas. É incrível que na hora que tá lá dentro de campo e a torcida e tal, acabou, não tem a diferença cultural, é incrível isso. Como o futebol tem esse poder dentro do estádio, a paixão do torcedor, o jogo,
parece que você está fotografando no Mineirão, no Maracanã, na Independência, porque o espetáculo da torcida marroquina, que é uma cultura completamente diferente à nossa, parece demais com espetáculos das torcidas aqui. É uma coisa, eles são apaixonados também. E aí, né, tinha time do México, tinha time do Catar, da China. E assim, você tinha contato com torcedores de todos esses clubes. E é uma coisa incrível o que o futebol faz. É uma coisa realmente... O futebol, ele estreita e ele quebra a cultura dos lugares. Vira tudo que meio que um nicho. Lógico, tem uma diferença ou outra, tal, que é normal. Mas assim, num contexto geral... Vira tudo em prol do futebol. Vira tudo em prol do futebol. Foi uma experiência incrível. E qual que é a sensação que você tem fotografando um jogo? Um jogo de grande importância, né? Como esse. Então, a sensação é de uma responsabilidade infinita, né? Porque é o seu trabalho, né? Você tá ali, você quer fazer a melhor foto, tem vários profissionais capacitadíssimos e todo mundo quer ter a melhor foto. E você tá documentando uma história, entendeu? O Atlético ter perdido pro Raja ficou marcado pro resto da vida. O 7-1 que eu tive também, fazendo a cobertura. Chorando lá, tirando foto. Tive cobrindo, a gente tem que segurar, né? Tive lá no 7-1 também, você sabia que você estava registrando uma coisa que fica para a história. E um clique que você perde metade da história. Exatamente. Eu fiz eu tenho quase certeza, teria que pesquisar aqui, mas pelo que eu tô me recordando aqui, eu fiz o primeiro gol do Messi na Copa do Mundo, que foi o gol dele aqui no jogo contra o Irã. Eu tenho quase certeza que aquele foi o primeiro gol do Messi em Copa do Mundo. Acho que ele não tinha marcado em 2006, em 2010, e ele não fez contra a Bósnia na estreia da Argentina. Então acho que foi o primeiro gol do Messi em Copa do Mundo. Eu fotografei e eu tenho a sequência toda do gol dele, que foi um gol aos 47 do segundo tempo, a Argentina ganhou de 1-0. Então assim, é uma responsabilidade muito grande, mas para quem gosta também é uma adrenalina que você sente ali, sabe? É muito legal, você acaba se contagiando também com o ambiente, com as coisas. É até difícil, né, para você manter seu foco, sua concentração dentro do jogo, mas assim, é uma experiência realmente incrível, principalmente esses grandes eventos. E eu confesso que tiveram 3 jogadores assim que quando eu fui fotografar realmente Tremer. Assim, porque como eram ídolos de ver na televisão, de acompanhar, que foram o Ronaldinho Gaúcho, que passou pelo Atlético, o Messi, que eu citei aqui, e o Cristiano Ronaldo, em um jogo da seleção portuguesa que eu fotografei. Esses 3, realmente, quando eu fui e mais um, foram 4. E o Riquelme, numa partida Boca Juniors e Cruzeiro, que eu fotografei pela Libertadores, que eu também sempre fui muito fã do Riquelme. Esses 4, realmente eu tive que respirar fundo para as fotos não saírem tremidas, porque... E aí, falando em foto tremida, tem alguma técnica específica para você tirar foto? Ou você tem que pôr em algum modo específico? É porque tem movimento ali o tempo inteiro. Movimento, assim, a fotografia esportiva, ela requer isso. Quando você vai estudar fotografia, você aprende a maioria, né, das fotos você vai ter que ter uma velocidade mais alta, né, para congelar o movimento. Sim. A não ser quando você queira fazer uma foto muito específica, mais borrada, tal, mas assim, em tese, e é o olho, né, um puta do equipamento. Fotografar futebol não é barato, porque você tem que usar uma tele, são lentes caríssimas, as máquinas tem que ser, não pode ser uma semiprofissional, não pode ser a máquina de entrada, porque ela tem que ter uma resposta muito rápida de foco, de disparo, porque são vários disparos que você tem que dar. Então, assim, e no mais é estudo de técnica e capacitação do olho, né? O olho você tem que acompanhar o tempo inteiro ali através da lentezinha. Muitas vezes amigos meus falam, velho, você é um sortudo, assistindo o jogo lá do ladinho, mal sabe que você fica o tempo inteiro só naquele buraquinho ali, ó, você nem tá vendo muitas vezes o que tá acontecendo no jogo.
assim, falo de parte tática, técnica, igual a gente conversou aqui, você não vê isso quando você está trabalhando, fotografando. Você vê muito mais detalhe. Sim. Você sabe que o cara deu um beliscão no outro ali, você sabe que o cara deu uma provocada a colar, tal. Isso você tem. Agora, entender mesmo o jogo, parte técnica, tática, isso você esquece. A experiência conta um pouquinho também, né? Conta demais, porque aí você já sabe. E conhecendo também quem você vai fotografar, estudando, você sabe, lógico, esse jogo 4 aí que eu falei é difícil, porque como são mágicos, você nunca sabe o que ele vai fazer. Agora, quando você começa a acompanhar muito um time, você começa a saber a característica de um jogador, que ele vai dar um corte para a direita e vai partir em velocidade e tal. Então você consegue se antecipar em alguns momentos ao que esse jogador vai fazer. Então é até legal para quem vai fotografar um jogo de futebol, por exemplo, estudar o time que ele vai fotografar. É muito importante para quem vai fotografar saber como a equipe joga, a característica dos jogadores, para poder, em alguns lances, não vão ser todos, você saber qual vai ser o recurso usado pelo jogador, e às vezes você conseguir uma foto diferenciada por causa disso. Vai muito além da técnica em fotografia. Vai, com certeza. Eu acho que quem fotografa esportes, futebol, ele tem que, no mínimo, gostar. Não precisa ser um apaixonado, aficionado, mas ele tem que gostar do esporte. Tem que entender um pouco, né, das regras e tal, para saber o que ele está fotografando. Sim. Ô Lucas, e pra gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Pergunta não, né? Queria que você desse pra nossa audiência uma dica. Quem quer um dia, seja um menino novo, seja já o pessoal da sua idade, quem quer um dia fazer parte do conselho do time, ou do América, ou do próprio time da pessoa, quem quiser entrar, né, pra direção, que conselho que você dá pra essa pessoa começar hoje? Primeira coisa que ela tem que fazer. A primeira coisa que cada clube tem o seu estatuto, né? Então não vou entrar aqui no mérito de como tem que ser feito o processo para entrada. Sim. Mas eu acho que o primeiro passo é começar a enxergar o futebol. Não pode perder a paixão. Eu acho que a gestão, e quando ela é bem feita, ela tem que ter um pouco de paixão. Às vezes ela tem que fugir um pouquinho da razão, sim. Eu penso assim, tem que ter. Às vezes você tem que fazer ali um investimento. Por exemplo, vamos citar o caso Zaret, que às vezes vai sair um pouquinho do seu orçamento. E quem faz isso é o cara que é apaixonado. Porque se for o cara só, né, gestor mesmo, não bate, então não vai dar para trazer e tal. Eu acho que isso em tudo na vida. Recentemente a gente teve uma conversa com meu pai e ele me falou uma coisa, falou assim: filha, primeiro você cria demanda, depois você procura recursos, meios de pagar ou de suprir essa demanda aí. Legal. Porque senão você fica sempre no mesmo lugar, você não cresce nunca. Você nunca vai arriscar e como seu pai falou, você vai ficar girando em círculo, voltando sempre para o mesmo lugar. A partir do momento, e concordo plenamente com seu pai, que você abre uma portinha pensando lá na frente, você vai ter que correr atrás de trazer, né, o recurso para poder pagar o seu sonho. E assim você frisou bem, em todos os lugares. Então, o conselho que eu deixo é o seguinte: primeira coisa, baixe o estatuto do seu clube. O Estatuto do América virou meu livro de cabeceira. Eu baixei o estatuto quando eu, lá atrás, pensei e falei, poxa, eu quero um dia fazer parte, quero ser conselheiro, quiçá um dia ser presidente. A primeira coisa que eu fiz foi baixar o estatuto, levar numa gráfica, pedir para encadernar o estatuto, e todo dia eu leio. Volta uma coisa que eu tive dúvida, consulto um advogado e tal. Destrinche o estatuto do seu clube. Que o estatuto do seu clube é igual à Constituição de um país. Ali você vai saber o que você pode, o que você não pode, os direitos que você tem, o que você não tem, como que você vai fazer para entrar. Então o primeiro passo que eu falo para uma pessoa que quer fazer parte, quer participar politicamente do seu clube é esse: baixe o estatuto, leia o estatuto, devore o estatuto e comece a fazer contato. Você quer entrar? Lê o estatuto, é isso que você quer? Você concorda com aquilo ou não? Você quer entrar para mudar? E aí, né, aí começa realmente você participar de todos os processos seletivos para poder entrar
dentro do clube que você quer participar. É isso que você falou, network hoje é a base de tudo também. Com certeza. E hoje o network está muito mais fácil, né? Muito mais. Com o digital, com a rede social, Exatamente. você consegue fazer um network, às vezes com pessoa que... a gente estava aqui conversando em off, nos bastidores, o Rafa falou uma coisa muito interessante. O não, a gente já tem. Mas a gente já tem o sim também, né? 50 e 50. Então você tem que tentar. Tem que Você tentar. tem 50% de chance de receber uma resposta positiva e tem que estar preparado para a negativa também. Você não pode baixar a cabeça não, porque nada na vida vai só com um sorrisinho. Você vai passar uns percalços, Deus vai colocar algumas coisas até para você aprender e valorizar quando você chegar lá na frente. Exatamente. E é na dificuldade que a gente mais aprende, né? Com certeza, com certeza. A gente mais... É um sacrifício que a gente mais Cresce. planejava. Exatamente. Com certeza. Gente, querendo mimar vocês, o Lucas trouxe pra gente presentear um dos nossos ouvintes um copo da Barra Una. Muito obrigada, Lucas. E, nossa, isso é uma honra pra gente, né, amor? Nossa, é uma satisfação e é um mimo, é o mínimo que eu posso fazer. Espero que todo mundo participe, goste. O copo é muito legal. Não tem nada demais, mas é com muito carinho. Então, sigam aí, né? As redes sociais, acompanhem aí. Pra quem sabe, você não é o ganhador desse copo. E, ó, quem ganhar o copo, pode entrar em contato com a Mari e com o Rafa, pode me procurar lá também. Até quem tiver qualquer dúvida sobre o que a gente conversou, @Lucão Prates, Boa. Facebook, Instagram e Twitter. Pode me seguir, pode me chamar no direct, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideia. E quem ganhar o copo tem um par de ingressos comigo. Que isso? Pra Libertadores, no Oi, Portão gente. 6, lá na Barra Una, pra Aí conhecer. Oi, gente. Eu vou disputar esse sorteio agora. Então, Não, eles não podem entrar não, viu, gente? Oi, Pode ir mas tranquilo. você deixa eu ir? Lógico. Eu juro que eu vou toda caracterizada. Pronto, fechou. Com sal grosso, Com sal grosso. não fechou. Oi, gente, não A faz gente o vai seguinte. deixar aí nos comentários do Instagram do Lucão, Facebook, Instagram da Barra Isso. Una, vamos deixar tudo aí nos comentários. Mas pra participar, né, conseguir ganhar os ingressos e o copo, se você tá escutando isso no dia 13 de abril, corre lá no Instagram do Somente Podcast, que a gente vai colocar lá as regras, o que você tem que fazer pra ganhar. Combinado? Bom demais. Que a sorte esteja com vocês, que a sorte esteja ao seu lado E ao lado do América. e ao lado sempre. do América. Qual que é o seu Instagram? amor? Fala pessoal aí. Ó, pra vocês me encontrarem no Instagram é @Marinegrais, no YouTube também Marinegrais. E onde que as pessoas te encontram, meu amor? Meu é @RafaPrat7, Rafa com PH. Só ir lá que a gente tá produzindo muito conteúdo pra vocês. É isso mesmo, Lucas, muito obrigada. Foi Obrigado. muito bom esse episódio. Foi não? ótimo, adorei. E tô à disposição. Sempre que precisarem contar comigo, pode chamar, fiquem à vontade. Foi um prazerão. Muito Bom obrigada. demais. Um beijo e até a próxima.